O sargento da Força Aérea Jonathan P. Lovett estava ajudando o Major William Cunningham nos campos de testes de mísseis de White Sands, perto da base aérea de Holloman, no Novo México. Enquanto procurava por destroços de um teste de foguete recente, Cunningham ficou chocado ao ouvir um grito alto. Pensando que Lovett talvez tivesse sido mordido por uma cobra, ele conta que Cunningham atravessou a duna para ajudar seu parceiro quando supostamente testemunhou um dos mais bizarros encontros entre humanos e extraterrestres. Em vez de encontrar Lovett com uma picada de cobra, Cunningham, de acordo com ele, contou ter visto o soldado sendo arrastado por um longo braço serpentino, enrolado em suas pernas, conectado a um disco prateado que pairava no ar a uns 15 ou 20 metros de distância. Cunningham observou, congelado de horror, enquanto Lovett era puxado para dentro da nave, que então se elevou verticalmente no céu. O major então cambaleou em direção ao seu jipe e pediu ajuda pelo rádio. As equipes de segurança chegaram e o perturbado Cunningham foi confinado ao hospital da base para observação e tratamento, depois de contar o que acreditava ter testemunhado. De acordo com o livro Military Encounters de Joseph, os funcionários da base confirmaram um contato de radar não identificado próximo a Holloman, no momento em que Lovett desapareceu. A base enviou equipes de busca para o deserto, mas passariam 3 dias até que o corpo nu de Lovett fosse descoberto, a cerca de 16 quilômetros do local do suposto sequestro. Ao que tudo indica, o corpo havia sido exposto ao tempo por 24 a 48 horas. Segundo ele, o relatório não ofereceu nenhuma explicação sobre o que poderia explicar o 3º dia perdido, e a autópsia realizada em Lovett levantou mais perguntas do que forneceu respostas. A primeira pergunta foi: por que o corpo de Lovett havia sido tão severamente mutilado? Sua língua havia sido cortada da parte inferior da mandíbula, seus olhos arrancados e seu ânus removido. No relatório do exame médico da Força Aérea referente ao incidente, ainda, o investigador alega que o legista comentou sobre a aparente habilidade cirúrgica usada para remover os órgãos, em particular, que o ânus e a genitália haviam sido extraídos com perfeição como um tampão. Talvez o mais intrigante tenha sido o fato de o corpo ter sido completamente drenado de sangue, mas, surpreendentemente, não houve colapso vascular normalmente associado à morte por hemorragia. Nesse caso em específico, ainda restam muitas perguntas e talvez nenhuma resposta. Mas uma coisa é certa: talvez não estejamos sozinhos nesse universo. Minha família tem parentes no Uruguai. Lá existem relatos sobre bruxas. E um dia meu primo e outras pessoas, algumas delas sensitivas, foram visitar uns parentes e ficaram na casa de um conhecido. A casa tinha um terreno grande e era de madeira, tijolos, meio antiga com terrenos na frente, atrás, etc. Meu primo ficou em um quarto, com um grande teto de madeira e que ficava bem nos fundos da casa. Todos os sensitivos já haviam sentido algo estranho, principalmente minhas tias que trabalhavam com isso, mas como meu primo se dizia corajoso, elas deixaram. Já não bastasse o sentimento de estranheza naquela casa, meu primo era um cara com sorte. A recepção dele naquele quarto não foi brincadeira. Na primeira noite, quando ele se deitou para dormir, escutou em cima do teto alguns passos. Vocês podem se perguntar: casas antigas fazem muitos barulhos, ainda mais aquelas com tetos de madeira, mas não assim. O que meu primo ouviu de dentro do quarto era algo bizarro. Eram barulhos que subiam pelas paredes de um lado, corriam pelo teto e pulavam para o outro lado do terreno. Esse padrão se repetiu no 2º, 3º, 5º dia e durante toda a estadia. No começo, ele achou que era brincadeira de alguém e foi andar pela casa para ver quem era o engraçadinho acordado. Porém, todos estavam dormindo. Não haviam crianças por perto. E era sempre de noite. Ele pensou então que alguém invadiu a casa. Não podia ser alguém normal. E o padrão se repetindo todos os dias de noite e mais coisas estranhas acontecendo. Até que ele precisava parar com isso. Achar o que fazia o padrão de escalar, correr e pular. Por um azar ou sorte divina,
ele ficou com vontade de ir ao banheiro em uma das noites. Contudo, o banheiro ficava do lado de fora da casa, afastado dela, e justamente onde ele ouvia o barulho de pulo. Sim, o lado do terreno para o qual ficava a janela. Ele se levantou no meio da noite e, para sua surpresa, nada do barulho no teto. Então, ele saiu da casa, enquanto todos dormiam, e ele foi ao banheiro. Conseguiu. Nada de estranho. Até que ele começou a ouvir algo de dentro do banheiro. Sim, era aquele barulho. Ele saiu do banheiro, fazendo seu caminho de volta pelo terreno. Dessa vez, meu primo não estava seguro em seu quarto. Ele estava longe da casa, sozinho na noite e no meio de um terreno sem iluminação, tirando a da casa que estava bem afastada do banheiro, mas ele não podia ficar lá para sempre. Abriu a porta do banheiro, ainda escutando o barulho. Saiu do banheiro e não viu nada demais, pois estava escuro. Então foi fazendo o caminho para casa. Ele fugiu do barulho? Não, porque ele não tem amor à vida. Ele foi atrás do barulho, para acabar com seja lá o que fosse, para que deixasse ele dormir em paz. Ele disse que estava um breu. Não enxergava praticamente nada. Só seguia o barulho que se mostrou ser de escavação. Alguém estava mexendo na terra. Conforme se aproximava, a visão dele se ajustou em algo à frente dele, que até hoje ele diz que não sabe se deveria ter ido atrás. Assim que a luz se ajustou para a sua frente, e ele focou os olhos e a audição, viu uma criatura de olhos grandes e negros, que refletiam um pouco da luz da casa. Tinha o tamanho de uma criança, mas muito magro, nível anormal, agachado no chão enquanto olhou para meu primo sem fazer nada, sem dizer nada. Apenas continuou o que estava fazendo, agachado e curvado no chão, com unhas muito grandes que usava para cavar, mexer e remexer a terra. Meu primo se afastou e correu para casa. Ele descobriu que o antigo dono da casa era um bruxo. Se matou lá, e eles encontraram ossos enterrados no terreno, que pareciam ser de uma criança. Agora fica a dúvida: o que a criatura que meu pai viu fazia todas as noites escavando o terreno? Depois disso ele voltou para o Brasil, mas isso não foi a única coisa que aconteceu lá. Isso aconteceu quando eu era criança. Eu deveria ter entre 6 e 7 anos de idade, e estava com os meus primos brincando de aventuras na selva. Para contextualizar, estávamos brincando na minha casa, que tem fundos com uma grande mata, a qual acessávamos por uma árvore tombada. Essa árvore tinha uma abertura no meio, e era meio torta. Bizarramente, sempre ouvíamos um assovio vindo daquele matagal, mas nunca demos bola. Íamos brincar dentro do mato mesmo assim, afinal éramos 5 crianças teimosas. Enfim, meu primo mais velho resolveu abandonar a brincadeira e ir pegar lagartixa no mato, enquanto eu e os meus outros primos ficamos na minha casinha de madeira, varrendo e brincando. Novamente, ouvimos outro assovio, mas dessa vez ele vinha de perto e ficamos bem assustados. Nós nos entreolhamos e percebemos que todos ouviram aquele barulho amedrontador. Como todos éramos crianças, saímos correndo e chorando para dentro de casa, quando olhamos a janela. Pela janela pudemos ver uma figura que parecia uma sombra de tão escura. Era um bicho com uma pelagem preta que parecia um cachorro, mas também não era um cachorro. Para melhorar a situação, o meu primo da lagartixa estava onde? Sim, no quintal, e não tinha se tocado. Então, tivemos a brilhante ideia de ir resgatá-lo. Fomos até João. Eu o alertei e a ficha caiu. A criatura nos encarava com olhos vermelhos. Um cheiro podre emanava dela, e parecia que a mata ao fundo se movia de maneira estranha. Sem mais pensar, eu apenas peguei a mão do meu primo e gritei: "Corram!" Aquela coisa era enorme e ficou em pé a uns 2 metros da casa. Parecia ter uns 3 metros de altura. Parecia também que olhava para a gente e sorria macabramente. Acho que nunca corremos tão rápido para dentro de casa. Assim que fechamos a porta e janelas, eu paralisei. Meus primos também, e todos estávamos brancos feito papel. Meu irmão mais velho perguntou se a gente tinha visto um demônio porque estávamos com uma cara de aterrorizados. Eu não consegui responder. Resumidamente, meu irmão precisou levar meus primos para a casa.
No dia seguinte, nossa turma de primos se reuniu novamente. Afinal, éramos todos vizinhos. E lhes contei que ouvi a criatura na madrugada correndo em volta da minha casa. E para o meu espanto, eles também ouviram alguém correndo ao redor da casa deles. Alguém sabe o que poderia ser? O que aconteceu foi tão estranho, tão bizarro e tão parecido com ficção que eu não culparia ninguém por não acreditar em uma palavra sequer. No entanto, vou contar tudo sem rodeios. Estávamos em 2017 e eu estava lidando com alguns problemas difíceis que me deixaram deprimido. Naquela época, eu estava me sentindo melhor porque os problemas estavam se resolvendo, mas uma depressão persistente permaneceu mesmo depois que os tempos difíceis passaram. Tive a ideia de fazer uma viagem para a Virgínia, especificamente para ver as montanhas Blue Ridge e dar um tempo do meu ambiente habitual. Eu também tinha alguns amigos morando lá, então queria conversar com eles. Um amigo meu morava em uma área arborizada ao sul de Roanoke. Ele tinha uma casa de hóspedes onde eu poderia ficar por alguns dias. Nós nos divertimos relembrando, jogando videogame e tomando alguns drinks. Você sabe, as coisas de sempre. O legal de sua localização é que era bastante isolada e especialmente exuberante e bonita no final da primavera, quando eu estava lá. Durante minha estada, fiz algumas caminhadas pela floresta, simplesmente escolhendo uma direção e seguindo para onde me sentia atraído. Eu só fazia caminhadas durante o dia. Agora vou começar a descrever a experiência, e devo dizer que há muitos aspectos que são difíceis de descrever. Estou fazendo o melhor que posso para colocar em palavras algo que foi totalmente estranho e bizarro. No segundo dia na casa de meu amigo, decidi fazer outra caminhada pela floresta, como já havia feito antes. Foi uma experiência serena, quase meditativa, que me permitiu deixar de lado meus pensamentos e me concentrar no que estava ao meu redor. Em um determinado momento da caminhada, tive a intensa sensação de cruzar algum tipo de limite. Foi como acordar de um sonho, embora eu claramente não estivesse dormindo. Eu não estava realmente prestando atenção em nada específico, mas depois dessa mudança, senti-me quase sacudido e olhei ao redor. Nada era o mesmo. As árvores ainda eram árvores, mas pareciam diferentes. A primeira coisa que notei foram os galhos, cobertos de coisas negras e difusas que se moviam como feixes elétricos ou de energia. Por alguma razão, senti que eram criaturas, não objetos inanimados. Em seguida, comecei a perceber os sons. Havia um ruído distante, profundo e vibratório que ondulava para frente e para trás. Não era musical, mas mudava constantemente, como se fosse uma pessoa falando, embora não fosse uma fala. Essa é a melhor maneira de explicar. Então, lá estava eu, concentrado nessas criaturas que estavam voando em torno de um galho de árvore, ouvindo esse barulho. Não me senti incapaz de me mover, mas por algum motivo, não me mexi. Foi extremamente estranho porque eu não tinha ideia de quando havia parado de andar. Eu estava andando e, de repente, fiquei parado, observando e vivenciando esses fenômenos. Então, pela primeira vez, desviei meu olhar para o que estava à minha frente e vi o que parecia ser um padrão geométrico na floresta. Era como aqueles padrões fractais, só que a floresta e tudo ao meu redor pareciam um padrão, mas tudo permanecia distinto ao mesmo tempo. Enquanto isso acontecia, senti várias coisas. Ficou muito mais frio, como se eu estivesse em frente a uma geladeira aberta, mas não havia vento. No entanto, senti um calor vindo de trás de mim, como o sol ou uma grande lâmpada de calor brilhando em minhas costas. Eu também podia ver essa luz nos cantos dos meus olhos. Veio à minha mente a ideia de que eu não estava vendo o mundo real, mas sim uma tela gigante. Assim que tive esse pensamento, tudo voltou ao normal instantaneamente. Depois dessa experiência, dizer que fiquei assustado seria um eufemismo. No entanto, tenho algumas habilidades para manter o autocontrole sob pressão. Então, decidi voltar para casa o mais calmamente possível. Tentei me convencer de que estava tendo um sonho vívido.
lembrando-me de como eu costumava correr e imaginar coisas na minha infância. Depois de algum tempo e de me distanciar do evento, passei a depender menos de mecanismos de autodefesa, como mentir para mim mesmo. Sei que o que quer que tenha acontecido não foi apenas um sonho acordado. Ainda não tenho ideia do que aconteceu, e nunca me aconteceu nada parecido antes ou depois daquele dia. Isso aconteceu há cerca de 13 anos, quando eu estava hospedado em um dormitório próximo ao centro de treinamento em que estudava, na cidade de Thrissur, que fica no estado de Kerala, no sul da Índia. No dia 4 de novembro de 2011, os rapazes do meu dormitório e eu estávamos esperando para voltar para nossas casas no fim de semana, e eles saíram cedo, enquanto eu tinha que pegar um trem bem cedo no dia seguinte. Isso significava que eu teria de passar a noite sozinho no dormitório. O interessante do dormitório é que se trata de uma casa muito antiga que foi convertida em um dormitório. A parte mais interessante era o meu quarto, pois era uma varanda, que foi convertida em um quarto adicional. Portanto, meu quarto era enorme, com 2 camas em cada extremidade do quarto. A da esquerda era minha, e eu nunca tive um colega de quarto. Portanto, basicamente todo o quarto era meu. A única porta do meu quarto tinha as fechaduras do outro lado da porta, o que significava que qualquer pessoa poderia me trancar em meu próprio quarto. A parede, que era elevada sobre a parede da varanda anterior, era, na verdade, apenas janelas de ponta a ponta. E como meu dormitório estava localizado em um cruzamento de tráfego, havia um poste de luz do lado de fora do meu quarto, e toda a sua luz entrava durante toda a noite, dando ao meu quarto um brilho alaranjado. Por último, mas não menos importante, o teto do quarto era falso, com um único ventilador fixado em um gancho no centro do teto. O ventilador tinha apenas 2 modos: desligado ou em velocidade máxima. Como o ventilador estava em um gancho de aço preso em um teto falso, ele balançava loucamente e criava um barulho semelhante ao de um trem de carga a noite toda. O motivo pelo qual expliquei o quarto foi devido às muitas coisas que aconteceram naquela noite. Então, os rapazes foram para suas casas e eu dormi por lá. Em um restaurante próximo ao dormitório, jantei, e os rapazes de lá decidiram tentar estragar meu sono, assustando-me ao explicar a causa do ventilador do meu quarto tremer tanto e todo o silêncio na casa, mas não no meu quarto, etc. A teoria deles era que um menino havia se suicidado em meu quarto há muitos anos, e que foi isso que fez com que o ventilador se soltasse e tremesse. É claro que isso soa tão bem quanto qualquer outra coisa, mas eu era do tipo ver para crer. Zombei das teorias deles e passei a noite em claro. Eu estava pronto para a viagem no dia seguinte e tinha meu telefone celular, uma lanterna de metal ridiculamente resistente e minha passagem de trem guardada na cabeceira da cama. Eu estava viajando de volta para casa para fazer algumas inscrições para exames que não consegui fazer enquanto estava no dormitório, e por isso tinha muito dinheiro na carteira, destinado às inscrições. Adormeci sem nenhuma experiência marcante e pensei que acordaria como todo mundo pela manhã. Mas não antes de me certificar de que todas as portas e janelas estavam trancadas. As janelas do meu quarto estavam trancadas, e eu amarrei as maçanetas da porta com um fio de aço, pois não tinha outra maneira de trancar a porta do meu lado. Quando abri meus olhos em seguida, ainda era noite. Não sabia o que havia me acordado, pois acordei muito suavemente. Não estava com sede nem tinha vontade de fazer xixi. Olhei para o relógio e vi a hora 2 da manhã. Isso foi estranho. Eu estava de frente para a parede esquerda e, naturalmente, estava me virando para ficar confortável e me virei para o outro lado do quarto. E então eu vi. Havia um homem parado na outra extremidade da sala, olhando para mim com um leve sorriso. Ele estava usando uma camisa xadrez branca e azul. Eu estava tão confortável na cama frágil que até sorri de volta para ele e me virei para encarar a parede. Cochilei por 15 minutos antes de repente, perceber a realidade do que vi. Vi meu telefone
e me lembrei de cada detalhe do que vi. O motivo pelo qual ainda me lembro do homem e da cor de sua camisa é que, de repente, percebi 3 coisas. Há um homem no meu quarto, quando eu havia trancado a porta e todo o dormitório e tinha certeza de que ninguém poderia entrar a menos que eu deixasse. O ventilador não estava fazendo nenhum barulho, ao contrário de seu som habitual que lembrava o disparo de uma metralhadora. Eu sabia que o poste de luz estava aceso do lado de fora, mas por alguma razão, sua luz mal entrava no meu quarto. Naquele momento, não me ocorreu que poderia haver uma entidade paranormal em meu quarto. O que me preocupava eram os $5.000 que eu tinha em minha carteira e se ele os roubaria. Eu estava congelado em minha cama, apurando meus ouvidos para ouvir qualquer tipo de movimento. Mas não conseguia ouvir nada, nem mesmo o ventilador. Olhei para o meu celular e vi que as 2h15 se tornaram 2h16. Eu tinha que arriscar, e não tinha certeza de como poderia ligar para a polícia, sem ter certeza se o que eu via era real ou não. Então percebi que estava com minha lanterna. Decidi acender minha lanterna na outra extremidade da sala. Se fosse preciso, pensei em jogar a lanterna na cara dele e ganhar algum tempo para dominá-lo. Parecia um plano genial para mim, que tinha 18 anos naquela época. Lentamente estendi a mão para pegar a lanterna e, reunindo toda a minha coragem, virei-me e a liguei. Mas não encontrei nada. Fiquei tão aliviado por não encontrar ninguém em meu quarto que só me preocupei em verificar se o dinheiro estava lá, onde eu o havia guardado, e dormi profundamente pelo resto da noite. Acordei na manhã seguinte e, quando cheguei à porta para ir ao banheiro, vi algo que me assustou. Os cabos de aço da maçaneta da porta haviam se soltado e estavam caídos no chão, enquanto a porta estava meio aberta. Eu conhecia bem a porta e sabia que ela não se moveria sozinha. Fiquei preocupado e verifiquei meus pertences novamente, além de verificar todas as janelas e portas. Não tenho ideia do que aconteceu e como os cabos de aço puderam se desenrolar sozinhos. Mesmo assim, me arrumei e saí para tomar o café da manhã, e quando estava passando pelo corredor, olhei minhas mensagens e fiquei parado. Havia uma mensagem de um rapaz da minha turma de treinamento que eu não conhecia muito bem. De repente, percebi que o rapaz que vi na minha sala era exatamente igual ao rapaz que havia me enviado a mensagem. Mandei uma mensagem de volta perguntando casualmente se ele tinha ido ao dormitório. Eu sabia que ele estava em sua casa, e por isso fiquei surpreso, e nem tanto ao mesmo tempo quando ele me disse que estava em sua casa. Perguntei se ele tinha o tipo de camiseta que eu tinha visto ele usando na noite passada. Ele ficou confuso com minha pergunta. Imagine minha surpresa quando ele me disse que de fato tinha uma camisa como aquela. Até hoje, mal nos falamos, pois somos apenas conhecidos e tudo mais. Não tenho ideia de por que vi aquele cara no meu quarto, e até hoje fico me perguntando se sonhei com tudo isso sem querer ou se aconteceu algo que ainda não sei explicar. Um de meus amigos, homem, vamos chamá-lo de K, me emprestou uma de suas bonecas supostamente assombradas. Decidi, devido à minha inexperiência com esse tipo de coisa, e também à minha primeira vez, tentar entrar em contato com a entidade que estava dentro da boneca. Antes disso, eu já tinha entendido a essência e meio que conhecia um punhado de conhecimentos sobre o sobrenatural, portanto, não mergulhei na ignorância. O único conhecimento que não me dei ao trabalho de procurar foi como saber se uma boneca é assombrada. Para mim, achei que seria óbvio. Quando K me expôs a boneca, eu a abracei e ela deu a sensação de que eu estava abraçando uma criança. Então levei essa suspeita com leveza, já que era a primeira vez que eu entrava em contato com uma boneca assombrada. Como também faço tarô, decidi tentar entrar em contato com a boneca de K com minhas cartas de tarô. Acho que descobri o nome, o gênero e a idade da boneca. Cole, menino, 12 anos. Após minha primeira tentativa, comecei a sentir muito sono. Sabendo que havia terminado, guardei minhas cartas, coloquei Cole na minha cama e fui preparar algo para comer para ver se conseguia acordar.
Comi o que preparei. O sabor da comida que fiz não durou muito em minha língua como deveria, e depois de comer, senti-me mal. Eu estava sentindo palpitações cardíacas, mas como estava desidratado naquele dia, deixei isso de lado e bebi um pouco de água e eletrólitos. Tive vontade de enfiar os dedos na garganta e vomitar, então fui para a cama. Depois da segunda tentativa, me senti como no dia anterior. Minha ansiedade subiu às alturas, então fui para a cama, sentindo-me mal. Isso meio que me confirmou que a boneca de K é realmente assombrada. Após a terceira tentativa, não fui para a cama imediatamente. Sentei Cole na mesa da cozinha e saí do apartamento para passar o dia, sentindo-me ligeiramente agressivo e sonolento, o que se transformou em sonolência. Quando voltei, decidi parar de tentar entrar em contato com a boneca. Eu queria pegar a boneca e colocá-la dentro do meu armário até segunda-feira, para poder devolver a boneca a K. Estendi a mão para a boneca, querendo agarrá-la, mas hesitei porque senti algo. Era uma sensação alarmante. Então, em vez disso, peguei um pouco de lixo ao redor da boneca. Voltei para pegar a boneca e colocá-la em meu armário pelo resto do fim de semana. Mas hesitei novamente, sentindo que a boneca me machucaria se eu a pegasse, muito menos se a tocasse. Finalmente, criei coragem para pegar a boneca e colocá-la em meu armário. Veja bem, eu esperava que fosse um espírito ou um fantasma, mas nem mesmo eu sei como é a presença deles. Não estou dizendo que seja um demônio, pois duvido. Há algo naquela boneca que eu gostaria de experimentar mais, mas não tenho o equipamento e a experiência necessários. Com certeza vou entrar em contato com a boneca novamente, mas quando tiver o equipamento necessário para isso. Por enquanto, tive somente essas experiências. Isso aconteceu com minha falecida tia, há cerca de 9 anos. Minha tia Rose, na época com 50 e poucos anos, ela morava sozinha desde a morte de minha avó em 2004. Ela viveu em seu quarto durante toda a sua vida. Ela nunca se casou e nunca teve filhos. A casa em que ela morava foi reformada recentemente em 2012, porque a antiga casa da década de 60 estava caindo aos pedaços. O ponto de virada foi quando os tetos caíram no quarto da minha tia, enquanto ela estava fora. Felizmente, isso não aconteceu quando ela estava dormindo. A casa costumava abrigar 2 famílias grandes, com empregadas domésticas. Em sua época gloriosa, abrigava 16 pessoas. Minha bisavó, meu avô, minha avó, o primo do meu avô, minha tia, meu tio, meu pai e minha tia pequena, entre outros. Uma a uma, as pessoas foram se mudando. Bem, a casa foi quase totalmente reformada, mas ainda preservando o cômodo e o layout da casa antiga. Aconteceram inúmeras coisas paranormais com minha tia, mas ela não é o tipo de pessoa que se assusta facilmente. Entre outros, móveis ligeiramente deslocados, kits de maquiagem, ouvir pessoas respirando em seus ouvidos ou algumas risadas, até ver uma grande cabeça não humana do lado de fora de sua janela. Mas isso era considerado normal em meu país, até que aconteceu o último caso. Em um dia normal, minha tia acabou de entrar em seu quarto depois do trabalho. Ela foi empurrada com força contra a parede. Seu ombro esquerdo bateu em outro móvel, um robusto armário de teca de 100 anos feito pelo meu bisavô. E ela caiu. Ela ficou surpresa, irritada, e gritou com o desconhecido: "Ei, eu sei que você mora aqui, mas eu moro aqui antes que você. Vamos ser civilizados e não incomodar uns aos outros." O fato é que minha tia sabia que havia outro ser morando em seu quarto, uma senhora de cabelos compridos que geralmente só sentava sob o teto, atrás da porta do quarto. Acredite ou não, mas de acordo com algumas pessoas que podem ver, estou levando isso em consideração. Mas as consequências do incidente foram claras. Minha tia se machucou. Ela não consegue mais levantar o braço esquerdo além do ombro depois do incidente. O motivo pelo qual ela nos contou foi apenas porque estava reclamando do braço, não da experiência paranormal. O fantasma, quem quer que fosse, venceu. Minha tia faleceu na varanda em 2017,
vítima de um ataque cardíaco. A casa agora está vazia, de pessoas. O fantasma ainda mora lá. Eu trabalho no plantão de emergência nos finais de semana em um grande hospital veterinário. Meu turno começa às 5 da manhã e eu saio de casa às 4h15. Embora eu viva em uma cidade grande do meio-oeste, é sempre uma viagem tranquila nos domingos de manhã. Muito poucas pessoas da cidade estão fora a essa hora. Muitas delas acabaram de ir dormir, já que é fim de semana. Isso não me incomoda de forma alguma. Durante o dia, as ruas estão sempre lotadas e é um bom descanso do engarrafamento normal. Era um domingo, 28 de março de 2020. Lembro-me da data exata, pois era o dia seguinte ao governador do estado ter emitido uma ordem de abrigo em casa em resposta ao surto de Covid. Como eu trabalhava na área médica veterinária em um hospital de emergência, fui considerado essencial e minha rotina continuou normalmente. Acordei às 3 da manhã, quando o alarme começou a fazer seu som irritante, me acordando do meu sono tranquilo, e comecei a me preparar para o trabalho. Havia cães para alimentar e deixar sair, almoço para preparar e café para fazer. Era uma manhã de domingo típica antes do trabalho. Saí no meu horário habitual, logo percebendo que as estradas estavam ainda mais tranquilas do que o normal. Praticamente não havia ninguém além de mim e do ocasional veículo da polícia, ao ponto de ser surreal. Ao me dirigir para o trabalho nas ruas silenciosas, cheguei a uma rodovia dividida com 2 faixas de tráfego em cada direção. O limite de velocidade naquela estrada é de 60 por hora, não que alguém obedecesse a essa lei. No entanto, estava escuro lá fora e, francamente, eu estava gostando de ter o mundo só para mim. Naquele dia, dirigi na velocidade limite. Enquanto dirigia pela faixa da direita da estrada, mal percebi que parecia mais escuro do que o normal naquela hora. Não pensei muito nisso até que, de repente, quase como se alguém tivesse colocado um pensamento na minha cabeça, pensei que um cachorro estava na estrada ou na minha frente. Na distância, semicerrando os olhos, olhei para o escuro à minha frente. Não vi nada. Então ignorei o pensamento e continuei dirigindo pela faixa da direita. Mas então, o pensamento distinto de que havia um cachorro na faixa à minha frente voltou à minha mente. Decidi não mais ignorar esse aviso. Mudei rapidamente para a faixa da esquerda. Assim que o fiz, olhei para a direita. Havia um homem caminhando firmemente pelo meio da faixa da direita, direto na minha direção. Enquanto eu o ultrapassava a 60 por hora na faixa da esquerda, ele nunca olhou para mim. Ele simplesmente continuou sua caminhada lenta e constante pela estrada. Meu primeiro pensamento foi agradecer a Deus por não tê-lo atingido. Então, me senti extremamente grato por ter prestado atenção à voz na minha cabeça. Mas então, percebi como a situação era estranha. Existem calçadas e vias frontais fora dessa estrada, muitos lugares para andar. Por que algum homem estaria caminhando pelo meio da estrada? E por que eu continuava tendo o pensamento de que um cachorro estava na estrada quando não via nada? Olhei pelo retrovisor, enquanto continuava a dirigir, mas não vi ninguém. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido, ou talvez tivesse se tornado completamente envolto pela estranha e agora sinistra escuridão. O que aconteceu em seguida foi completamente fora do meu caráter. Normalmente, penso em situações como essa várias vezes, rumino sobre elas na minha cabeça. Mas, enquanto continuava dirigindo, todo o evento simplesmente desapareceu. Só consigo comparar isso a um sonho quando alguém acorda com uma vaga lembrança do sonho e depois ele desaparece à medida que o dia passa. Alguns dias depois, de repente me lembrei do incidente e comecei a pensar em como era estranho. Enquanto dirigia para o trabalho no fim de semana seguinte, no mesmo horário exato, prestei atenção cuidadosa à seção da rodovia onde havia visto aquele homem caminhando. Imediatamente percebi que poderia, de fato, ver à distância se havia alguma figura caminhando lá. As luzes dos negócios ao redor e dos postes de luz tornavam isso possível.
Parecia muito mais brilhante em comparação com aquela manhã, embora fosse a mesma hora do dia com um clima semelhante. Então, por que estava tão escuro no fim de semana anterior? Alguns meses depois, estava no trabalho quando um cliente entrou e observei que o sobrenome dela era o mesmo que o nome da estrada pela qual eu estava dirigindo naquela manhã das ocorrências estranhas. Perguntei a ela se ela tinha alguma relação com aquela estrada. Ela me disse que os sogros dela costumavam ser donos da terra onde a estrada foi construída. Casualmente, de maneira brincalhona, contei a ela que vi um fantasma naquela estrada ou algo muito estranho. Ela imediatamente ficou muito interessada. Ela me disse que a sogra dela tinha muitas histórias de eventos estranhos na propriedade antes de ser vendida. Não tenho certeza de quem era aquele homem naquela noite. Não faço ideia porque estava tão escuro ou porque o ocorrido inteiro simplesmente desapareceu depois que aconteceu. Continuo grato a quem quer que tenha me alertado para encostar, e muitas vezes me pergunto quem exatamente me deu esse aviso. Porque, quer o homem fosse um cara normal ou algo sobrenatural, sei que alguém estava me protegendo de atingi-lo. E no fundo, sei que houve algum tipo de bem contra o mal ocorrendo naquela manhã, e eu estava sendo submetido a um teste espiritual. Embora eu não entenda nada disso, estou tão feliz por ter ouvido aquela voz. Deixe-me começar dizendo que quase todos os encontros que testemunhei foram com pelo menos uma outra pessoa. Os 2 primeiros encontros aconteceram em 2 dias consecutivos em 97, e os numerosos outros encontros aconteceram ao longo de 90 dias, há 1 ano e meio. Não me lembro de ter sido abduzido. Já enviei relatórios para o incrivelmente incompetente MUFON, Mutual UFO Network. Aqui vai um encontro. Lá em 97, eu e meu camarada acabávamos de terminar nosso turno em uma pizzaria. Já passava das 11 da noite. Estávamos exaustos e queríamos relaxar. Estávamos completamente sóbrios. De qualquer forma, dirigimos até um campo de milho, onde o trigo estava alto naquele ano. Estávamos a cerca de meia milha da estrada, era completamente escuro, e devido ao nosso ponto de vista, eu conseguia ver faróis em qualquer direção por pelo menos 1 milha. Estávamos no meio do nada, então sem preocupações. Meu amigo começou a brincar com o milho enquanto eu notava o que eu acreditava ser faróis de caminhão brilhando diretamente atrás de nós, virando bruscamente à esquerda e desaparecendo. Meu amigo não parecia ter notado, mas eu fiquei frenético. Pensei que fossem os policiais. Estávamos em um terreno particular. Meu amigo achou que eu estava brincando com ele e continuou fazendo o que estava fazendo. Lembro de olhar para as estrelas, e uma estrela em particular chamou minha atenção. Não consigo explicar por quê, mas parecia uma estrela comum. Em 30 segundos, essa estrela começa a se mover para cima e para baixo, para os lados e em círculos. Gritei em pânico. Que diabos é isso? Meu amigo deu um suspiro de desprezo e depois olhou para onde eu estava apontando. Por 5 minutos, o OVNI continuou a se mover em movimentos muito fluidos, fazendo manobras impossíveis e fazendo isso em completo silêncio. Sem aviso, esse único objeto se transforma em 5 objetos igualmente impressionantes parecidos com estrelas. Eles permaneceram próximos um do outro. Às vezes, eles se moviam em algum tipo de formação e outras vezes pareciam se mover independentemente. Assim como os 5 vieram rapidamente, eles se fundiram novamente em um. Estávamos chocados, mas não sentíamos que estávamos em perigo. Estávamos recapitulando o que testemunhamos, mas aquele único OVNI ainda estava lá. Não estava se movendo muito. Pensamos que as coisas estavam chegando ao fim, mas estávamos errados. Desta vez, o único objeto se transformou em pelo menos 7 objetos. A forma como eles se moviam e oscilavam me pareceu agressiva. Meu amigo deve ter sentido o mesmo, pois disse que estava começando a ficar nervoso. Disse a ele que deveríamos ir. Confessei, constrangido, que pensei que estava lá por nossa causa, e fiquei com medo. Saímos de lá às pressas, e essa coisa nos seguiu até a periferia da cidade.
Obrigado por ouvir até aqui. Espero que tenha gostado das histórias. Deixe seu comentário e seu like. Se quiser ajudar o canal, confira os links na descrição. Muito obrigado e até a próxima.